Olá, meus queridos alunos, mais uma aula de Química aqui falando sobre os átomos. Na aula passada nós falamos um pouco sobre os teóricos, né, e suas teorias sobre o átomo, os formatos. E agora nós vamos estudar um pouco, conhecer um pouco da estrutura desse átomo, ok? Então vamos prestar atenção com calma para a gente poder compreender. Trouxe aqui para vocês um pouco desse algo mais, como se diz assim, mais amplo, para que vocês pudessem entender melhor, porque é muito importante. Aqui é o começo da química, certo? Então vamos lá. Então, a origem do átomo, né? Matéria pode ser definido como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. E toda matéria é constituída de átomos, certo? Matéria é formada por átomos. Átomos formam as substâncias químicas. Então vamos ver como esse átomo é estruturado. O átomo ele possui camadas, né? Camadas positivas e camadas negativas. Então as cargas positivas do núcleo são chamadas de prótons, as cargas neutras são chamadas de nêutron, e as negativas, que nós vamos ver lá na frente, é chamada de elétron, certo? E todo esse movimento, certo? Ele acontece através da eletrosfera, que é essa camada, certo? Onde vamos encontrar as cargas positivas e negativas, ela é na eletrosfera. O átomo, toda matéria, ela é constituída por átomos, certo? Por partículas minúsculas chamadas de átomos. Os átomos apresentam duas partes fundamentais, o núcleo e a eletrosfera. As partículas fundamentais que constituem o átomo são prótons, nêutrons e elétrons. Então, ele apresenta essas três partículas que são fundamentais. Os prótons, que são as cargas positivas, nêutrons, né? Já está dizendo que são neutras, não tem nem positiva nem negativa. E os elétrons, certo? Que são os negativos, ok? Então, o núcleo do átomo são encontrados prótons e nêutrons, enquanto que na eletrosfera são encontrados os elétrons, certo? Então, a gente vê esse modelo que foi até proposto, né, por um teórico, o Rutherford, né, ele mostra, e a gente vê como é essa estrutura, né? Aqui o núcleo, os prótons, elétrons, né, na eletrosfera, e os nêutrons. Então, essas partículas, certo? Elas têm uma carga positiva ou negativa. Então, os elétrons, como eu falei para vocês, são os negativos, e geralmente ele é representado pelo -1, e o próton, +1, a massa relativa dele, né? E os nêutrons, a massa relativa é 1 e a carga relativa dele é 0, por ser neutro. A massa do elétron é desprezível e não podemos afirmar que o mesmo não tem massa. Os elétrons têm uma massa que é aproximadamente 1830 vezes menor que a massa do próton, né? Então a gente vê quão é pequeno, né? Invisível para os nossos olhos, é visto só através de microscópicos eletrônicos. Os átomos, por sua vez, reúnem-se em grupos denominados moléculas. No caso das substâncias, água, as moléculas são formadas por dois átomos, do elemento hidrogênio e um átomo de elemento oxigênio, que é o H2O, certo? Então, são moléculas. Moléculas são átomos, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, certo? Então, essa é o número atômico. O número de prótons presente no núcleo do átomo, ele está presente no núcleo, e é uma carga positiva, e é representado pela letra P, certo?
de prótons, certo? Característica para definir um elemento químico. E o conjunto de átomos de um mesmo número atômico, né, que a gente vai conhecer um pouco mais, o número atômico é representado pela letra Z, ou seja, o mesmo número de prótons é o mesmo número no seu núcleo. Então, o número de prótons é igual ao número atômico. A gente vai ver com mais calma, certo? Com mais paciência essas nomenclaturas. Então, ele está dizendo aqui, ó, que próton é igual ao número atômico. P de próton e o Z é o número atômico, certo? Porque todo elemento químico ele tem o seu número atômico. Quando nós estivermos estudando a tabela periódica, que vai ser o próximo passo, vocês vão entender melhor, certo? Um átomo também ele tem um número de massa, que é representado pela letra A. Então, essa massa ela é concentrada no núcleo, pois nós sabemos, né, vimos antes que os elétrons têm massa desprezível. Ela é quase que insignificante em relação aos prótons. O núcleo atômico possui prótons, P e nêutrons. O número de massa, né, que somado determina o número de massa. Então, o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Ou o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Por quê? Porque o número de prótons é o mesmo número atômico, não é isso que nós falamos anteriormente? Então, vamos seguir, certo? Aqui tem alguns elementos químicos, né, que o ouro, né, tem um nome em latim, e suas características, o mercúrio, e a cor dele, que é amarelo, outro é prateado, ok? Então, e lembrando que o número atômico é representado pela letra Z, que é também igual ao número de próton, P, o N é o número de nêutrons, A é o número de massa, e a fórmula para o cálculo do número de massa é igual, massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? É a soma do prótons e dos nêutrons, número de massa, que se encontra no núcleo atômico, ok? Então, meus queridos alunos, esse é o conteúdo, né, que eu estava querendo passar para vocês. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida, eu deixei uma tarefinha para vocês fazerem. Qualquer dúvida, a gente pode estar tirando na nossa live. Até a próxima!